Olá pessoal, estamos de volta no nosso canal, hoje para tratar sobre crime de dano. Como sabemos, o crime de dano está no artigo 163 do Código Penal e consiste em destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Muito bem, então a nossa missão é fazer uma espécie de resumão para ajudar você que está fazendo prova da OAB ou se preparando para concurso, recebendo aquilo que é importante de informação sobre este artigo, o artigo 63. Primeiro ponto. Estamos diante de um tipo penal que prevê 3 núcleos. A conduta de destruir, que significa eliminar, a conduta de inutilizar, que significa tornar imprestável a coisa, e ainda a conduta de deteriorar, que quer dizer, portanto, corromper, estragar determinado objeto. Mas observem que aqui também há um outro ponto relevante. É que estamos diante de coisa alheia. Observem como é diferente lá do crime de furto. No furto, a lei estabelece coisa alheia móvel. Aqui no crime de dano, a lei só fala em coisa alheia. Isso quer dizer, minha gente, que aqui é cabível tanto para coisa alheia móvel como para coisa alheia imóvel. O crime de dano cabe tanto na perspectiva de uma coisa alheia imóvel quanto na perspectiva de uma coisa alheia móvel. Muito bem, mas vejam que estamos falando de coisa alheia. Isso quer dizer que o objeto deve pertencer à terceira pessoa. A prática do crime de destruição, de inutilização, deterioração deste bem deve ser um bem que pertence à terceira pessoa. Estou dizendo isso porque caiu em prova, perguntando se o proprietário do bem pode responder por crime de dano. Então sabemos que não é possível que o próprio proprietário do bem responda pelo crime de dano. Então imaginem que o objeto está em poder de terceiros e então o proprietário vai lá e destrói o seu próprio bem. Isso não é crime de dano. Pode responder por outro delito, talvez exercício arbitrário, enfim, outra discussão à parte, mas não se encaixa aqui no artigo 63. Também, vejam que estamos diante que o elemento subjetivo, ou seja, há que existir uma vontade, a intenção em efetivamente destruir, inutilizar ou deteriorar o bem. Porque não há nesse tipo penal a previsão de culpa, não há modalidade, portanto, a modalidade culposa. Muito bem. Então, já vi também cair em prova questionamentos no sentido, por exemplo, de um presidiário que tem a intenção de fugir do presídio. Mas para isso ele destrói, portanto, a cela, o cadeado e o portão. Responde ele pelo crime de dano também? Então, muito bem, parte da doutrina entende que não haveria a intenção dele propriamente em destruir, mas foi uma forma, um mecanismo natural para poder conseguir a fuga. O STF entende que não. O STF já se manifestou sobre esse caso, entendendo que comete sim o crime de dano o presidiário que destrói cela, cadeado, portão para empreender sua fuga. Então, é uma questão resolvida. Se cair em concurso público, cuidado, porque responde sim o presidiário que destrói a cela, o portão, o cadeado para alcançar a sua fuga. Muito bem, observando agora a quantidade de pena, o crime de dano está estabelecido com uma pena de 1 mês a 6 meses. É uma pena irrisória, uma pena ínfima. Ela vai de 1 mês até 6 meses. Mas esse patamar de pena mínima e máxima, nós podemos extrair dele algumas informações. Por exemplo, cabe suspensão condicional do processo e é um crime de competência dos juizados especiais criminais. Como nós sabemos, a suspensão condicional do processo é cabível quando a pena mínima, que aqui é de 1 mês, quando a pena mínima é igual ou inferior ao ano. É o caso. Já a competência dos juizados especiais criminais, ela se aplica, ou seja, de competência dos juizados especiais criminais, quando a pena máxima é igual ou inferior a 2 anos. Aqui a pena máxima é de 6 meses, portanto, cabe juizados especiais criminais. Além disso, minha gente, no crime, nesse tipo penal, no crime de dano, também há a previsão do dano qualificado. E o dano qualificado quer dizer que vai existir uma circunstância. E essa circunstância vai modificar a linha da pena base. Então, o que estamos discutindo
de 1 mês a 6 meses, será modificado para 6 meses até 3 anos e multa, e ainda a pena correspondente à violência, se tiver violência, se a gente estiver falando de elemento qualificado. Então, o dano qualificado tem pena de 6 meses até 3 anos. Com a pena de 6 meses a 3 anos, cabe suspensão condicional do processo e não é mais de competência dos juizados especiais criminais. Ou seja, o dano qualificado não é de competência dos juizados especiais criminais. Então, configura a qualificadora do dano algumas hipóteses. Vamos lá. Primeira, o emprego de violência ou grave ameaça. Então, no momento da destruição do bem, houve emprego de violência ou de grave ameaça. Configura, portanto, crime de dano. A segunda hipótese, quando dessa destruição do bem, do objeto, se utiliza, por exemplo, de substância inflamável ou explosiva. Também configura o dano qualificado. Também configura dano qualificado quando esse objeto, que é alvo da ação criminosa, pertence à União, Estados, Distrito Federal, município, autarquias, empresa pública, sociedade de economia mista, empresa concessionária de serviço público. Essas figuras, portanto, pertencendo bem a essas instituições, estamos diante propriamente de um dano qualificado. Aqui uma ressalva, que até o ano 2017 não estava presente o Distrito Federal. E como nós sabemos, não é possível interpretar de forma a prejudicar o sujeito. Então, antes de 2017, havia um problema muito sério, porque sendo bem pertencente ao Distrito Federal, não havia previsão legal aqui expressa para efeito de bem pertencente ao Distrito Federal. Isso foi resolvido no ano 2017 com a Lei 13.531, que veio a inserir o Distrito Federal aqui como dano qualificado. Além disso, também é dano qualificado quando há um prejuízo muito alto à vítima ou quando a prática desse crime é por um motivo egoístico. E motivo egoístico quer dizer um motivo pessoal, por exemplo, por vingança. Isso configura motivo egoístico. Portanto, a pena será nessas hipóteses de 6 meses até 3 anos. Mas, minha gente, um último comentário. A ação penal, no caso do crime de dano, em regra, a ação penal ela é pública e incondicionada, quer dizer que o Ministério Público vai agir independentemente da vontade de quem quer que seja, independentemente da vontade da vítima, salvo aqui, por força do artigo 167, em 2 hipóteses que estabelece a ação penal privada. Ou seja, em duas situações, caberá à vítima, a pessoa que quer processar, procurar um advogado ou um defensor público para ingressar com a queixa. Então vamos lá, quais são as hipóteses? No caso do caput do artigo, ou seja, no caput do artigo 163, destruir, inutilizar, deteriorar coisa alheia, a redação do caput, cabe ação penal privada. Também cabe ação penal privada no caso de dano qualificado, quando estamos diante de um motivo egoístico ou que vier a causar sério prejuízo à vítima. Então também está dentro da esfera de decisão da vítima e que necessitará constituir um advogado ou um defensor público para ingressar com a queixa, por força do artigo 67, que fixa a ação penal privada. Portanto, são essas as dicas, colegas. Estamos aqui na torcida pela aprovação de vocês do concurso público e na prova da OAB. Até logo e seguiremos aqui, quando possível, trazendo novidades e dicas de direito penal. Forte abraço a todos.